Queria pedir que todos fechassem os olhos. Eu quero fazer uma pesquisa para que você se sinta livre de levantar a mão. Eu pedi que todos fechem os olhos para que você possa ter mais liberdade. Deixa eu perguntar: quantos aqui se sentem cansados? Levante sua mão se você se sente cansado. Meu Deus. Quantos aqui se sentem desanimados? Levante suas mãos. Quantos aqui talvez têm medo do futuro? Pode abrir seus olhos. Isso é incrível de uma maneira negativa. A quantidade de mãos que se levantam quando nós perguntamos se alguém está cansado. E talvez, se você for conversar com alguém na rua, no dia a dia, no trabalho, onde for que você tenha um relacionamento social, é normal a gente perguntar: e aí, tudo bem? E a pessoa vai falar o quê? Tá tudo bem. Porque claro, você não vai abrir a tua vida para qualquer um. Você não vai compartilhar suas dores, seu desânimo com qualquer um. Mas a verdade é que a maioria de nós, se não quase todos, estão cansados, desanimados e com medo do futuro. Nós estamos em setembro, indo para o final do ano. A gente está no mês 9, acabando o mês 9, indo para o mês 10. Daqui a pouco é Natal. Feliz Ano Novo! E tudo passa muito, 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 muito rápido. A promessa bíblica para os fins dos tempos é isso. O tempo já está cada vez mais acelerado. E na verdade não é que o tempo está mais acelerado, mas a nossa noção de tempo está muito mais acelerada. Talvez o planejamento que você fez lá em janeiro, que Deus, eu quero esse ano ganhar almas para o Senhor, eu quero entrar, fazer estudos novos, eu quero trabalhar em algo diferente, eu quero vida nova, eu quero coisas novas. E talvez você se olha, se observa nessa noite em setembro já, e tudo está igual. Você acorda, vai para o trabalho, vai para a aula, e esse ciclo se repete dia após dia. Às vezes vem para a igreja numa quinta, numa sexta, no caso dos jovens, domingo no culto geral. E nós acabamos não vivendo coisas novas. Nós entramos numa rotina que, não sei se a sua rotina é assim, mas a minha rotina, e eu creio que da maioria de nós, ela acaba sufocando a gente com a quantidade de coisas que a gente tem que fazer. E a gente faz um monte de coisa e parece que ainda é pouco. Você já percebeu isso? A gente faz. Mas se olhar para dentro de nós, parece que a gente queria fazer mais. Nunca parece que foi tão necessário ter 48 horas, não é verdade? Num dia. E cara, isso gera, irmãos, isso gera desânimo. Desânimo na rua. Nós vemos desânimo nas casas. E sim, nós vemos desânimo na igreja. A gente que acaba ficando mais aqui na frente, né, geralmente tocando, a gente vê de cima, vê todo mundo. E é nítido ver que mesmo na casa do Senhor, mesmo no lugar de cura, mesmo no lugar onde Deus pode transformar as vidas, existem pessoas cansadas, desanimadas. É triste, eu vou abrir meu coração como ministro de louvor, é triste. Salvo as pessoas que já têm uma idade, que têm problemas dos seus joelhos, mas é triste ver no meio do louvor pessoas sentadas. Tamanho do desânimo que tem afligido o coração de cada um. E sobre desânimo, eu quero falar sobre Elias. Diga assim: Elias, um grande homem de Deus, mas talvez você conhece somente o grande Elias. Talvez você conhece somente aquele Elias que fez coisas incríveis. Aquele Elias que, diante de um tempo que Deus queria alertar o seu povo, ele disse: olha, não vai chover. E debaixo da palavra do profeta,
não choveu. Elias é um grande homem de Deus que foi sustentado por um passarinho chamado corvo. O corvo ia lá levar o necessário para ele comer. Olha o tamanho do sobrenatural que um homem de Deus acaba vivendo. Passarinho já levou comida na tua porta? Não levou. Mas com Elias ali, o homem de Deus viveu isso. Sabe outra coisa que Elias viveu? Ele viveu o milagre da viúva de Sarepta, em que o azeite ia se multiplicando conforme as botijas iam sendo trazidas. Na mesma casa dessa viúva, Elias viveu uma ressurreição. O menino tinha morrido, ele deitou sobre o menino, clamou ao Senhor e o menino, reviveu. Elias era baita, vai dizer. Elias era um grande homem de Deus. Elias era tão ousado que diante dos profetas daquele povo que não adoravam a Deus, chamados profetas de Baal, que adoravam algo muito diferente que o Senhor, ele chega diante de centenas de profetas e faz um desafio. E diante do desafio, Elias diz, orem para o seu Deus, o tal Baalzão aí, ora para o Baal, para que o Baal faça fogo descer do céu. E sabe o que Baal fez? Nada. Chegou o Elias, ele era tão ousado. Vou ficar paradinho para que ele possa bater a foto. Eu sou fotógrafo, gente, eu sei que é difícil. Voltando, Elias, gente, desafiou os profetas de Baal. Ele disse, se Baal for Deus de verdade, faz fogo descer sobre esse sacrifício. E Baal não estava respondendo, porque Baal tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. É uma estátua, Baal. E daí Elias era ousado, começou a caçoar dos caras. Ei, fala mais alto, vai que Baal não tá dormindo. Fala mais alto, vai que ele escuta vocês. Elias era ousado, era diferenciado. E daí o homem de Deus, além de desafiar os profetas de Baal, ele tinha que fazer fogo cair do céu, né? Já é difícil quando está seco. O que Elias vai lá e faz? Molha. Vamos molhar aqui. Vamos molhar, deixar molhadinho. E daí o homem de Deus clama ao Senhor e o fogo desce do céu e consome o sacrifício. Você pode dizer glória a Deus? A gente já se anima, né? Glória a Deus. Elias era um grande homem de Deus. E não bastasse isso, Elias sozinho, Filipe sozinho, pegou um negócio afiado lá, foi matando os caras. Matando, matando os profetas de Baal. Um homem. Parece filme de Jack Chan, né? Um sozinho bate em todo mundo. Mas a história bíblica diz isso. Tamanha ousadia desse grande homem de Deus. E depois, para completar aquela profecia que ele tinha feito lá no começo, ele ora e chuva cai novamente. Grande é o homem de Deus chamado Elias. Gente do céu, aleluia. Isso aconteceu até o capítulo 18. A história de Elias começa em 1 Reis 17, corre para o 18. Em 2 capítulos Elias fez tudo isso que eu te falei, e mais coisa que não dá tempo para falar. Mas sabe o que aconteceu com o grande homem de Deus? Eu quero que você abra a palavra junto comigo. Em 1 Reis, agora no capítulo 19. Porque, meus irmãos, por mais crente que nós possamos ser, por mais glórias que a gente possa viver, sempre vai ter um capítulo 19 na nossa vida. Jesus.
A gente vai ler do 3 e o 4. Diz assim a palavra do Senhor: Elias, grande homem de Deus, todos concordamos com isso? Elias, Deus. Capítulo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois, sozinho, foi para o deserto caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de geista e orou, pedindo para morrer. E disse: já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Elias, um grande homem de Deus, fez coisas incríveis, mas ele era um ser humano. Viveu coisas incríveis na presença de Deus, mas o ser humano Elias passou por um tempo de desânimo, de medo, de fuga e solidão. Ele teve medo, ele fugiu, ele pediu a morte e ele se sentiu sozinho. E é muito interessante, Igreja do Evangelho Quadrangular, que o mesmo homem que matou centenas de profetas de Baal, que matou aqueles que estavam contra os ensinamentos do Senhor, e eram centenas desses homens, esse homem ficou com medo, fugiu, se sentiu sozinho, depois de que uma mulher chamada Jezabel começou a perseguir ele. Ele fez coisas incríveis, eu listei aqui várias. Matou os caras na espada. Aqui é macho, aqui é homem de verdade. Elias, o profetão. Mas tem uma fase que o desânimo bate na vida do homem, da mulher, mesmo sendo o mais usado de Deus. Tem uma hora que o desânimo bate. E é muito interessante que depois dele fazer coisas grandes, ao nosso ver, uma coisa pequena tinha desanimado Elias. Eu separei uma frase e diz assim: quando nós paramos para olhar para o que tem nos desanimado, muitas vezes são coisas menores do que tudo que nós já vencemos. Meu irmão, comece a olhar para a sua vida. Olha tudo que você já passou. Nem era para você estar aqui. Como a gente acabou de cantar, não era para você estar aqui. Mas daí vem uma coisinha pequena e parece que faz o teu chão acabar. Vem uma nuvem sobre o sol e parece que você não tem mais esperança de vida. Porque o ser humano é assim. Por mais forte que você já, sabe, por mais forte que você seja, por mais coisas grandes que você já enfrentou, às vezes vem coisas pequenas que derrubam a gente. E a gente se sente cansado, a gente se sente sobrecarregado, com medo do futuro, quer fugir do propósito, quer fugir do chamado, quer fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tem dia que é assim, que a gente se sente: pai, tá tão complicado, Deus. Porque o desânimo bate mesmo diante de homens e mulheres de Deus. Eu não vou perguntar, mas você sabe o que você já viveu na presença de Deus? Você sabe as promessas que Deus tem para ti? Você sabe os milagres que você já passou? Você sabe tudo que Deus tem feito, e grandes são os feitos do Senhor no passado. Mas parece que essa dificuldade que a gente está vivendo agora, ela corrói nosso coração de um jeito, mano. E deixa eu te falar, essa palavra fala comigo, tá? Não é porque eu tô aqui que tá tudo bem. Tá tudo bem, Bia?
Não está tudo bem. Mas nessa noite a palavra que eu quero trazer é vencendo o desânimo. Existe um caminho no Senhor para nós vencermos o desânimo. Deus não quer te ver prostrado, que não seja na presença dEle. Deus não quer te ver prostrado por causa das dificuldades. Ele quer que você se levante e cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida. Não é hora de parar. Não é hora de parar. O desânimo, ele faz parte até de homens de Deus, mulheres de Deus. Isso é uma experiência comum. Pastora, sempre foi bênção? Nunca deu vontade assim, tipo, ai Deus, tá difícil. Nunca, né? Porque quem olha a senhora aqui em cima, com essa voz de autoridade, acha que tá tudo bem com essa mulher. Acha que nunca aconteceu nada. Mas todo aquele que é de carne e osso vai enfrentar desânimo. No mundo vocês terão aflições, diz o Senhor. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A primeira parte, rumo a vencer o desânimo, que eu noto lendo sobre Elias, se chama sinceridade. Elias chegou diante de Deus e disse: Deus, está difícil. Deus está dando não. Nós dizemos as palavras, claro, né? Está complicado, pai. Qual é? Eu já fiz tanta coisa e por que está assim? E a sinceridade, ela precisa ser parte da nossa vida com o Senhor. Tem gente que perde a oportunidade de ser sincero com Deus. Muitas vezes a gente faz uma oração rasa, cheia de religiosidade, quando na verdade o que Deus quer de verdade é que nós, como filhos dele, chegamos em sua presença e venhamos a rasgar o nosso coração e falar: Deus, está difícil, está complicado, eu quero parar. Eu queria uma resposta e não está vindo essa resposta, Deus. Por que você está em silêncio? Porque eu não sei se você sabe, mas eu quero falar nessa noite que nem sempre Deus fala com a gente. Às vezes, a gente vai ficar com um belo de um silêncio de Deus. Deus fica em silêncio às vezes. Tem um propósito nesse silêncio. Deus quer trazer maturidade pra gente. Mas na nossa agitação, lembra que eu falei agitado? A gente quer que Deus fale hoje. Deus, eu vou para esse culto. Se o Senhor não falar comigo, eu vou me desviar. Problema teu. Quem vai perder é você. Mas se você esperar pacientemente no Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Saiba esperar. E nós precisamos ser sinceros, porque a sinceridade faz a gente reconhecer que Deus, eu não posso. O único que pode aqui é o Senhor. E quando nós começamos a reconhecer que nós não somos nada e que Ele é tudo, e que nós só vamos ter alguma coisa quando nós estivermos na presença dEle, isso começa a mudar uma chave em nós. E nessa sinceridade Deus vem com a resposta. Vamos ler o capítulo 5, o 6. 1 Reis 19, 5 e 6. Glória a Deus. E o tempo voa, misericórdia. 1 Reis 19, 5 e 6 diz assim: Então ele se deitou debaixo de um pé de gesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo do Senhor o tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado
sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele bebeu e se deitou novamente. Versículo 6. E olhou, 7, por favor. E o anjo do Senhor tomou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Ou em outras versões, grande é a jornada que terá que enfrentar. As vozes do desânimo, igreja, do medo, da tristeza, elas falam alto. Mas deixa eu te falar, mesmo no meio disso tudo, Deus ainda fala. Deus, no meio do profeta se sentindo sozinho, fugido, com medo, Deus pega um anjo e diz: anjo, presta atenção, tua hora, vai lá, prepara um pouquinho de pão, um jarro de água, e leva para o meu profeta, porque ele está cansado. Ah, meu irmão, esse Deus não é fraco não. Esse Deus é bom demais. Mesmo no meio de um tempo de dificuldade, Ele vai lá e alimenta o profeta. Não é porque Deus está em silêncio que Deus não está presente. Sabe como que eu te provo isso? Mateus, não precisa abrir, só vou citar para a gente ganhar tempo. Mas Mateus 8, 23 e 26 vai contar a história de que Jesus dormia num barco. Jesus dormia num barco e de repente, tempestade para cima do barco. Barco pra lá e pra cá. Tutu não tem. Tutu é bateria que faz. Mas se faz tutu, daí problema. Mas imagina a tempestade de um lado para o outro, de um lado para o outro, para lá e para cá, e Jesus dormindo. O sono bom, né? O sono de Jesus era forte. Era bom. Mas em contrapartida, enquanto Jesus dormia, os discípulos, o que rolou com os discípulos? Medo. Olha o medo aí de novo. Discípulos, futuros apóstolos, cheio do Espírito Santo. Não, homens de Deus que tiveram medo. E Deus, Jesus ali presente, estava em silêncio. Mas novamente eu quero repetir, prepara para dar um glória. Prepara, porque a gente está vivo aqui. Não é porque Deus está dormindo num barco com tempestade que Ele não está ali contigo. Não. Jesus está ali no barco dormindo, os discípulos com medo, mas Ele está ali, está quietinho, mas está ali. Deus, eu estou orando, o Senhor não está falando, mas eu sei que Tu está aqui. E daí basta Deus falar uma palavra que o vento e o mar se acalmam. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Deus tem renovo para as nossas vidas. E agora eu quero que você abra, por favor, Jeremias 23, 5. Esse eu quero que você leia e você note o que eu notei. Porque se a gente lê corrida, a gente não percebe, mas eu quero fazer os seus olhos se atentarem para uma situação nesse versículo aqui. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi, e ele reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo em toda a terra. Glória a Deus! A gente lê de uma maneira geral, esse versículo é maravilhoso, está profetizando sobre, né? Jesus, maravilhoso. Mas olha aqui um detalhe. Olha ali, vê, vamos talvez, tá, não tem ali, mas tá. Lê na tua Bíblia aí mesmo. Aqui ó, pois está chegando o dia. Você está vendo aí? Está aí, né? Está escrito, né? Algo parecido, talvez se for outra tradução, mas diz o Senhor, em que levantarei um renovo.
parou aí. Presta atenção nessa frase, um renovo. Na tua Bíblia, presta atenção. O que tu nota de diferente aí? Um renovo. Tem professor aqui? Professor, alguém que já deu aula, que entende muito de português. A irmã ali, não? Alguém? Já? Vai, diz pra mim. Renovo. É nome, é verbo, é adjetivo. Renan, tu que é um cara inteligente, advogado. Renovo, o que é? Advérbio. O advogado Renan Parma falou que advérbio tá lacrado. Mas deixa eu te perguntar, Renan. Vai dar um Google? Tá bom. Felipe, me responde. Renovo é um nome próprio? Renovo é o nome de um país? Nome de um estado? Eu aprendi na escola que somente nomes próprios, nomes de país, estão com a letra maiúscula. Mas na tua Bíblia a palavra renovo está maiúsculo ou minúsculo? Porque o renovo, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. O renovo que você precisa não está em trabalhar menos. O renovo que você precisa não está em um zero a mais na tua conta bancária. O renovo que você precisa não é para ir para um retiro, não é ir para um encontro com Deus ou para um culto abençoado que vai estar sei lá, David Leonardo pregando, o Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, não importa. Você pode fazer tudo isso e não ser renovado. Mas quando você chega diante da pessoa chamada Jesus Cristo, o renovo, Ele é capaz de transformar tudo. Tudo, tudo, tudo. O renovo é uma pessoa. Por isso, vamos ler o 7. A gente já leu, mas eu quero ler de novo aqui. Diz assim, ó: o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem para frente. E o 8: Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites. O renovo do Senhor, o alimento que Deus tem para ti, o alimento da palavra dele, é o que você precisa para continuar essa jornada. Porque deixa eu te falar, não sei se você recebe isso no seu coração, mas a caminhada ainda não acabou. A jornada ainda é grande, igreja. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Não é hora de parar, porque o próprio Senhor Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Deus quer que a gente coloque a mão no arado para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas, para a gente cumprir, seguir a promessa que Ele tem para nós, expandir o reino de Deus. Ele quer, e Ele quer que a gente não desista. Ele quer que a gente não pare. Quando você vai ler Jesus na sua oração sacerdotal lá em João 17, Bia, João 17, oração sacerdotal: eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. E daí tem um detalhe da oração de Jesus que ele diz assim: eu te glorifiquei, indo até o fim. Quando nós não desistimos, não paramos, nós estamos glorificando ao Senhor. Por isso não pare. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. Há tempo
Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: não pare. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz: não pare. Jesus deu uma ordem, a ordem é não parar. Existem pessoas para ser alcançadas. Você vai viver coisas incríveis e grandes da parte de Deus. Não estou falando de dinheiro, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de bens, eu estou falando de presença de Deus, de poder de Deus manifesto através da minha e da sua vida. Pessoas se rendendo ao Senhor através daquilo que Deus colocou em você. Não é hora de parar. E o problema é quando a gente começa a entrar numa mentalidade de que tipo: eu já fiz coisas demais, pra mim já deu. Já tô com uma idade até. Olha a bobiça, né, cara? A nossa mente é complicada, né? Eu tenho 28 anos, mas às vezes eu penso: não, já deu pra mim, já fiz muito, já cantei, já preguei, já... Eu tenho 28 anos, cara. Não sou mais um adolescente, 17, mas ainda tem um caldo pra dar. Mas a nossa mente, ela fica projetando essas coisas. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, buscando estar em intimidade com Ele, lendo sua palavra, o desânimo vem. E o problema é quando a gente chega nessa mentalidade: eu já fiz demais, agora deu pra mim. A gente acha: eu já fiz o suficiente. Só que isso te paralisa. Isso te atrapalha. Elias continuou. E mesmo já tendo feito tudo aquilo que eu te falei lá no começo, o mesmo capítulo 19, lembra que eu falei, todo mundo tem um capítulo 19? Abre a Bíblia aí. No final ali, nos 3, 4 versículos finais, o que está falando ali? Continuação do propósito de Elias: discipular a próxima geração. Irmão, eu te digo com muito temor isso. Eu sei que eu sou um jovem, sirvo ao Senhor talvez 14 anos. Eu estava fazendo as contas esses dias. Mas a gente não pode deixar que quando a gente tiver 20, 30, 40 anos de igreja, achar que acabou. Quantas coisas você, irmão mais velho, já viveu na presença de Deus? Quantas coisas? Para aí para pensar. Quantas vigílias abençoadas, quantos retiros abençoados, quantas ministrações poderosas que você já recebeu, que você sentiu a presença de Deus, que você falou de Jesus para outras pessoas. Irmãos mais velhos, quantas coisas que nós já vivemos. Posso me incluir nisso? Só que Deus não quer que agora você simplesmente pare. Diz: Deus, estou aposentado. O INSS celestial para mim, por favor. Deus não quer que você pare. E assim como o chamado de Elias foi discipular a próxima geração, o nosso chamado é discipular aqueles que vão vir depois de nós. Pai, mãe, avô e avó que estão aqui no meio de nós, fala com a Gi do Ministério Infantil e pergunta: Gi, o que vocês estão precisando no Ministério Infantil? Chega para Andressa e diz: Andressa, nos adolescentes, nos chama. O que vocês estão precisando? O que eu posso fazer? É vir na sexta-feira para simplesmente poder dar um abraço num adolescente e dizer que Deus ama ele? É investir financeiramente? O que eu posso fazer para discipular essa próxima geração? Nós não podemos deixar que o desânimo do final da jornada, da parte final da jornada, da metade para o final, faça a gente não dar continuidade. Porque deixa eu te falar, se você não discipular a próxima geração, essa igreja daqui 10 anos não vai ter ninguém. Você quer isso? Você quer deixar o teu desânimo fazer que o evangelho nesse lugar seja interrompido? Vamos colocar a mão na nossa consciência, irmãos.
Ah, mas eu não gosto, os cultos eu queria que fosse um pouco diferente, o louvor eu queria que fosse diferente. Não importa, estou falando de vidas. Quantas vidas estão sendo marcadas? Quem tem menos de 25 anos aí, levanta a mão. Levanta alto, levanta alto. A irmã Lili levantando, que máximo. Menos de 25 anos. Amém, amém, entendi, irmão. Levanta, levanta. Se tem menos de 25 anos, consegue segurar a mão, né? Por favor. Restante da igreja, visualizem essas pessoas. Essa pessoa você tem que mirar. Você tem que ter o número desse jovem, desse adolescente, para perguntar: querido, tá tudo bem? Você tem Bíblia? Quer que eu compre uma Bíblia para ti? Você quer ir num retiro? Você quer ir num negócio? Eu pago para ti, eu te ajudo. Pô, vem cá, senta aqui, senta aqui. Deixa eu te contar. Quando eu tinha a tua idade, teve uma vigília uma vez, que ninguém conseguiu sair do chão, porque tamanha era a presença de Deus no meio de nós. Você acha que quando você compartilhar isso, o jovenzinho ele vai falar: nada a ver? Não! Ele vai falar: eu quero isso, cara. Eu não quero vir para a igreja somente para pintar lá embaixo. Eu não quero vir para a igreja para dar sono. Não, eu quero viver o poder de Deus. Só que a gente não pode ser uma comporta de Deus. A gente tem que ser uma comporta aberta que libera tudo. Rasga a comporta, mete o pé nessa porta e libera tudo que Deus colocou na sua vida. Porque se a gente não fizer isso, vai acabar. Como líder de jovens, eu preciso falar isso. Seja um suporte da nova geração. Seja um incentivador, um impulsionador da nova geração. Seus netos, seus filhos, irmãos da igreja. Você viu todo mundo que levantou a mão? Eu te aconselho, chega no final do culto e diz: cara, chega lá pro Adriel. Diz: Adriel, me passa teu número aí. Eu quero orar pela sua vida. Quero ser um suporte para ti. Chega pra Júlia e diz: Júlia, casar mês que vem. Quero ser um suporte na sua vida. Me dá teu número aqui, eu vou estar orando por ti. Vamos marcar um café, vamos conversar. Eu quero compartilhar umas coisas boas que Deus fez. E assim o evangelho não para em Elias, mas ele alcança Eliseu e não para. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Coloca a mão no seu coração, renova. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Senhor, te toca nessa noite. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Deus quer renovar a sua vida e a minha vida. Ele quer tirar o desânimo que tem te aprisionado. Ele quer tirar essa vontade de parar. Ele quer te impulsionar a viver coisas novas. Para isso nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Não deixar o medo, o desânimo te dominar. Deus ainda tem o renovo para as nossas vidas, porque Ele é o renovo, Ele é o descanso. Nele, somente nele, nós recebemos o alimento, que não é pão, mas é a sua palavra. Esse alimento que vai dar força para a minha vida e para a sua vida.
para vencer 2024, vencer 2025, vencer 2026, vencer 2027, 2028, 29, 30, até Jesus voltar, nós vamos vencer em Cristo Jesus. Ele quer, Ele, não sou eu, é Ele, quer que você cumpra o seu propósito nessa vida, e ainda não acabou. Se coloque de pé.